Olá, olá! Que delícia estar aqui, conversando com vocês, gravando para vocês. Hoje o nosso assunto é extremamente interessante, porque nós vamos falar de como curar a casa. Como curar no sentido de torná-la um ambiente amistoso, melhor, para que nós possamos ter um espaço que faça com que a nossa saúde, o nosso bem-estar, a nossa vida floresça e seja plena. Esse é o grande detalhe. Quem sou eu? Eu preciso falar para quem está chegando aqui agora. Quem não me conhece, eu sou designer de interiores com uma extensa ficha de projetos já realizados, projetos de grande, médio e pequeno porte. A grande preocupação de como habitar melhor, de como ocupar os espaços com mais qualidade, para mim, chegou lá na década de 90, onde a maior preocupação era reunir conhecimentos capazes de me capacitar, de me promover a possibilidade de entregar materiais melhores, projetos melhores, para as pessoas terem vidas mais plenas, vidas mais saudáveis. E com isso, eu conheci o Feng Shui. Esse conhecimento multimilenar, ele vem através da observação, né? E vai trazendo aí pra gente elementos capazes de melhorar, modular, curar, resolver problemas. Aí, além dele, eu não estava totalmente, plenamente satisfeita. Depois até eu posso fazer um vídeo para vocês explicando melhor o porquê. Porém, eu tinha uma grande vontade de ter mais elementos para poder oferecer nos meus projetos, para poder enriquecer o meu projeto, porque o meu projeto iria dar origem a ambientes mais qualificados, a pessoas mais felizes, realizadas, mais inteiras, mais tranquilas, saudáveis. E aí eu comecei a pesquisar. Essa vida de pesquisa e de aquisição de conhecimento é uma constante na minha vida. Eu adoro fazer isso, é uma coisa que eu me dedico, eu leio muito, eu estudo muito, tudo isso para reverter qualidade e conhecimentos nos projetos. Muito bem. Então, antes de mais nada, antes de falarmos como, vamos falar por quê. Por que nós precisamos ter essa visão, analisar o nosso espaço, de ver o que ele está contribuindo realmente, o que ele não está contribuindo. A razão desta situação é simples. Ele participa da nossa vida por períodos prolongados. Então, esse é o exemplo da nossa casa, do nosso espaço de trabalho, né? Seja ele fora ou na própria casa. Então, nós precisamos ter um cuidado elaborativo para podermos desfrutar de maior qualidade, para podermos ter uma vivência melhor e agregar valores melhores para nós. Até porque nós somos seres sensíveis, estamos sujeitos a um sistema emocional e nós precisamos tirar proveito desta situação positiva, porque os estados mentais positivos, eles nos conduzem a uma melhoria constante.
eles nos conduzem a um estado mais animado, mais energético, mais feliz. E isso é um trunfo e é muito importante. Então eu diria, nós temos que ter essa preocupação, nós temos que aplicar, não que a nossa vida vá ser um constante mar de rosas, não é isso. A ideia é você colocar o ambiente para contribuir positivamente com você em todos os sentidos. Então, estando melhor ou estando pior no sentido emocional, ele vai contribuir positivamente. A diferença é sempre acrescentar valores para nos motivar, para nos equilibrar, porque, enfim, precisamos? Com certeza precisamos. Nós somos seres sensíveis, nós estamos sujeitos a muitas mudanças, a percepções, a questões internas. Então, ter um ambiente jogando ao seu favor é muito importante. E essa, então, é a razão. Agora, nós vamos dar uma discutida por que o ambiente pode ser positivo ou negativo e nunca neutro. Ele é positivo quando ele reúne aspectos que nos acrescentam melhoria, positividade, incrementam estados para nós de bem-estar, de alegria, de motivação. Então, quando você tem aquele, digamos, vamos colocar aqui um exemplo bastante simples, um quadro. Ah, é muito bacana, tal, mas ele te inspira um momento triste. Puxa, ele está sempre ali te lembrando dessa tristeza, está sempre puxando a tristeza do arquivo. Por que que você vai mantê-lo, sendo que você precisa de estar nesse bem-estar, você precisa estar na sua plenitude para uma vida melhor, é claro. E assim por diante, nós colocamos então elementos para poder facilitar o nosso entendimento. E veja, você pode ter essa influência positiva ou negativa com cores, a disposição das coisas no ambiente faz muita diferença. A maneira com que você tem a entrada de luz natural, o controle da luz, a iluminação artificial, então como ela é programada, se ela é aquela básica da básica ou se ela já atende necessidades que são particulares a você. Outro detalhe muito importante, a saúde do ambiente. Então, como é que ele está em termos de excesso de poluentes, por exemplo? Você sabia que os ambientes internos são cerca de 90% mais poluídos do que os ambientes externos? Imagine, porque nós agregamos muitos materiais dentro do nosso espaço. Esses materiais podem ter perda de compostos organovoláteis, a própria saturação do gás carbônico, a falta de ventilação, né? Poeira, fibras têxteis, são tantos elementos, então a gente precisa olhar para isso. O projeto é um ótimo momento para se olhar e analisar essas questões. A questão térmica, a questão de isolamento acústico, ou seja, você ter aquele momento de privacidade, você não precisa se isolar do mundo e nem nós temos condições de viver em ambientes altamente silenciosos. Eu quero dizer, se nós fizéssemos uma câmara acústica, então, que nos isolasse, esse silêncio exacerbado também incomoda. Nós estamos habituados a um certo grau de ruídos, de música, de conversa.
É claro que isso não pode exceder, tem parâmetros que controlam isso. Então, quando a gente vai projetar, a questão de acústica, ventilação, iluminação, ela tem que estar com certeza inclusa. E nós temos aí uma quantidade de elementos para serem analisados que é imenso. Quem me segue lá no Instagram sabe que eu posto diariamente, mas quase todos os dias a minha pauta traz esse assunto, porque isso é de muita importância. Importância para a qualidade de vida, importância para esse bem viver. E aí, você tendo um ambiente bem resolvido, você com certeza poderá estabelecer um marco, vamos dizer assim, acima, para poder também trabalhar as suas qualidades, trabalhar a sua rotina, o seu bem-estar, a sua vida fluir com mais naturalidade. Então eu trago aqui esta questão do como e por que curar a casa, e eu, através de algumas questões aí, exemplos, a gente vai discutindo e vai ampliando esse diálogo. É impossível nós tratarmos isso num vídeo curto, porque o assunto é muito extenso, mas aí já fica a dica. Preste atenção no seu ambiente, cuide do seu ambiente. Lá no Insta eu tenho uma porção de dicas que eu dou. Aqui também, aqui tem sobre cores, né? Tem uma playlist grande sobre cores, sobre curadoria, sobre design, sobre neuroarquitetura, sobre design biofílico. Então eu te convido, vamos dar uma olhada. Esse assunto é da maior importância e por que você deve prestar atenção? Porque é a sua qualidade de vida. E isso é importante, né? Isso é maravilhoso. Você mudar de patamar em relação à sua qualidade, olha, é muito gratificante. Então, eu te convido para fazer isso, para dar uma maratonada, e te convido para assistir o próximo vídeo, dar o seu like, se inscrever se não se inscreveu, e até lá!